Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que te fala de finanças e investimentos em um jeito simples e didático para você tomar as melhores decisões de acordo com a sua cabeça. E hoje a gente vai botar o cérebro para funcionar porque eu vou te mostrar quanto custa um financiamento de um carro e quanto que você pagaria no Uber para valer a pena. Isso é, ou eu financio o carro ou eu começo a andar de Uber sem comprar o carro. Até quanto vale a pena eu fazer isso? Então eu vou te mostrar aqui, cálculo por cálculo, o que você tem que pensar na hora de tomar essa decisão. Ou seja, a escolha é sua, mas eu vou dar todas as variáveis aqui para você. Se você curte esse tipo de vídeo, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo essa informação que é muito importante para o pessoal parar de ficar entrando em muitos juros. Então vem comigo, bora, porque vocês já me conhecem, eu gosto de fazer planilhas, porque eu sou um cara que, apesar de eu tratar muito dessa parte emocional, acho que é extremamente importante, eu gosto de trazer o racional, os números. Por quê? Eu consigo saber qual que é o custo emocional disso. Como assim? Tomar essa decisão vai sair 50 mil reais mais caro. O meu conforto nisso vale a pena? Vale. Então, maravilha, eu vou pagar e vou ter 50 mil reais a mais de custo. Não tem problema. Mas eu preciso entender isso, porque senão eu vou fazendo juros, 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 e aí tanto faz meu custo emocional. Às vezes meu emocional está ligado a eu dormir bem porque não tenho mais dívida. Ou ver meu salário entrando aqui e eu poder utilizar mais ele para poder fazer uma viagem ou fazer outras coisas do que ficar pagando juros para o banco, que é muito ruim. Você tem ali um valor, você recebe ali e já tem que mandar para o banco ali por conta de juros de financiamento. Então, são várias coisas que tem que tomar, tem que levar em conta. Então, cada um tem a sua realidade e eu vou trazer aqui alguns cálculos para você entender isso. Então, nessa planilha, eu faço aqui um cálculo para saber o financiamento do carro, quanto que ele vai custar e fazendo o investimento. Isso é, pagando o Uber e o restante que eu pagaria em parcelas, eu pago ali em investimento. Eu faço investimento. Vamos lá. Você vai preencher, inclusive você vai receber essa planilha aqui, você vai preencher somente os dados em amarelo. São só esses aqui, ó, são poucos dados. E a planilha vai te falar tudo. Vamos lá, então vamos supor que o valor do seu carro, que você está paquerando lá, tem um valor de 100 mil reais. E aí você tem uma oferta de pagar 30% à vista, 30 mil, e financiar o restante. Vou até tirar que você não precisa nem preencher esse aqui, ó. Então aqui. E você vai financiar 70 mil reais. Qual que é a taxa, Fábio? Então é o seguinte, eu tenho aqui Banco Central, de acordo com o relatório do Banco Central, as taxas de juros para financiamento de veículos variam entre 0,90% e 3,90% ao mês. Isso vai depender muito ali da instituição. A taxa média praticada pelas instituições financeiras é de 1,63% ao mês. Então a gente pode colocar 1,63 aqui na média? Não, e por quê? Porque mais importante que a taxa de juros, você vai perguntar isso para o banco, é o custo efetivo total. O que é o custo efetivo total? Vai ter ali uma tarifa de operação, vai ter ali IOF, que são os impostos, e aí vai subir o valor que você vai financiar. Então você não vai financiar 70, você vai financiar 70 mais algumas tarifas e impostos. E aí ele vai te dar qual que é o custo efetivo total, qual que é a taxa de juros que você está pagando de fato. Então a gente pode considerar que uma taxa efetiva total seria algo como 1,79 pelo menos ao mês. Então você precisa entender qual que é o seu custo efetivo total. Quando você estiver negociando com o banco, pergunta qual é o meu custo efetivo total. Esquece a taxa de juros, tá? E o número de parcelas. Eu coloquei aqui, pessoal, 5 opções para vocês. 12, 24, 36, 48 ou 60 parcelas. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos ou 5 anos. Tá bom? Para você poder ter como base. Então vamos considerar alguém que está olhando para a parcela, que acontece muito. Uma parcela de R$ 1.912 eu garanto. Tranquilo. E aí eu faço em 60 meses. Beleza, esse aqui vai ser o nosso carro que a gente vai financiar hoje. O total que eu vou pagar neste carro, ou seja, o valor das parcelas mais entradas será de R$ 144 mil. Em 4 anos, aliás, em 5 anos, eu posso colocar a depreciação aqui. Por quê? Depende muito do modelo do veículo. Um Honda, por exemplo, tende a depreciar menos. Então, vou colocar aqui em 5 anos, 35% de depreciação. Então, eu vou pagar 144 mil neste período e eu vou ter um carro de 65 mil. Olha só que loucura isso. Esses são os custos que eu vou ter. Fábio, quais são os custos? Eu considero a IPVA de 4%,
mas tem que olhar para a sua cidade. Por quê? Varia entre 1% e 4%. São Paulo, 4%. Piauí cobra 2,5%, por exemplo. Então tem que ver qual que é o IPVA da sua cidade. Você pode colocar também, eu vou alimentar para você poder calcular o IPVA da sua cidade. Aliás, do seu estado, né? Seguro. Seguro eu coloquei a média nacional. Olha só. Aliás, coloquei até abaixo da média. Coloquei 5%. A média nacional, de acordo com o índice de preço do seguro de automóvel, é de 6,6%, tá? Então, seguro, até porque depende de muitas variáveis. Depende do valor da franquia, depende o quanto que você vai pagar, qual a idade do motorista, qual a região que você está. Então, são vários fatores para determinar qual que é o valor do seguro. Então, aqui a gente vai pôr o valor da manutenção e vai multiplicar pelo prazo aqui, que são 5 anos. Tá? Então, o custo total aqui de um carro de 100 mil reais vai ser de 57.500 durante esse período. Então, este carro vai custar para você, sem falar estacionamento, pedágio, gasolina, estou falando aqui normal, manutenção de 2.500 ano, você vai ter um gasto de 202 mil reais. Essa é a brincadeira para você nesse período. Olha só, você vai gastar 202 mil reais para ter um carro que vale 65 mil. Olha que louco isso. Olha que loucura. Então o dinheiro vai embora. O dinheiro vai indo embora e você nem percebe. E aí, qual a opção que eu trago aqui que pode ser sua realidade ou não? Porque você pode, ao invés de fazer isso, você pega essa entrada e compra um carro à vista. Então, compra um carro à vista por 30 mil e eu não tenho que pagar nada de juros. Pode ser também. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas hoje eu vou focar você que decidiu vender o carro e viver com o Uber, né? Viver andando de Uber. Claro que tem vários perrengues, então por isso, é o custo emocional que você tem que saber. O quanto que eu vou gastar a mais para ter a tranquilidade de um carro de 100 mil reais. É isso. Você vai colocar aqui o seu gasto mensal. Então você vai considerar quanto que eu gastaria por dia. Meu trajeto é 20 reais, 40 reais, 60 reais. E eu vou colocar aqui. Então vamos supor que o meu gasto mensal com o Uber seja de 1.300 reais. 1.300. E aí eu estou colocando Uber, até para a questão do conforto não diminuir. Porque eu poderia falar, ó, vai de ônibus, vai de metrô, transporte público. Eu estou colocando aqui para diminuir o conforto, porque nada melhor no conforto do próprio carro, mas poder andar de motorista de aplicativo traz ali sim um certo conforto em relação ao transporte público. Acho que isso é importante. E também tem outra coisa que eu gosto de trazer quando você está no Uber como passageiro, você pode até trabalhar de lá, fazer suas coisas, diferente de você que está ali dirigindo no trânsito. Às vezes você até se estressa por conta disso. Então, tudo tem um peso, uma medida, tudo, absolutamente tudo. Por isso que não tem como eu falar, para você tem que comprar um carro, você tem que financiar, você tem que andar de Uber. Não tem. A minha intenção aqui é que vocês raciocinem. É isso que eu gosto, é isso que eu quero. Quero que vocês tomem as próprias conclusões, tirem as próprias conclusões de acordo com o que eu apresento aqui, tá? Vamos lá. Então, nós temos aqui o valor do aporte. O que seria o valor do aporte? A gente pega o quanto você pagaria de parcela, que são 1.912, e tira aqui o gasto com Uber. Então, parcela menos Uber, você vai conseguir aportar 600 reais por mês durante esse período. Nesses 5 anos, investindo, a quanto que você teria? Esse seria o fluxo. Então, você teria 171 mil reais. Ao todo, você teria. Então, você tem duas opções aqui. Se você optar por este caminho, é claro que, como eu falo, algumas coisas variam, mas o cálculo final é nessa linha. O seu prejuízo ou o seu lucro vai ser nessa linha. Ou você não vai ter carro, mas você vai ter 171 mil reais na sua conta, considerando aqui o investimento num CDB com liquidez diária, sem correr risco, tá? Um CDB que paga 100% de CDI, considerando uma taxa de 0,9 ao mês. Tá? Não estou falando para você comprar ações, não, pelo contrário. A depreciação, 65 mil reais é o valor do carro. Então a diferença do investimento menos o valor do carro são 106 mil. Então, ou você fica com um carro de 65 mil na sua mão, ou você vai ter quase 200 mil reais de investimento. Esse é o custo. E você pode fazer simulações, por exemplo, 48 meses. Em 48 meses, a depreciação é menor, por exemplo, 30%. Então, eu escolho ter um carro de 70 mil ou um investimento de 153 mil reais, uma diferença de 83 mil reais no patrimônio. E é porque aí eu vou olhar aqui o ano 4, né? O ano 5 seria se eu continuasse investindo, só para ter uma ideia. 36 meses, mesma coisa. Aí o patrimônio
claro, a diferença diminui. Quanto menos parcelas, menos juros você paga no período. Agora, normalmente, eu vejo acontecer juros altos. Toma muito cuidado, que os juros altos é a pior coisa que pode acontecer. Vamos pegar aqui 60 meses, que acontece, ele vai numa concessionária e começa a negociar. Ah, eu quero pagar o meu carro. Ah, então faz o seguinte, ó, dá só 20% de entrada que eu consigo aqui para você. Só que a taxa vai para os 2,20. Aí você fala, a taxa de olha só, a taxa de 1,79 para 2,20 parece pouco, né? Vamos ver aqui o que acontece. Olha a diferença. Vou voltar aqui, ó. Você está vendo aqui, diferença patrimonial 124 mil. Antes era 106 mil. Então a taxa de 1,79 para 2,20 fez você tomar um prejuízo muito forte. E aqui vão aumentar a depreciação, porque são 5 anos. 129 mil reais a diferença. Você quer ter um investimento de 200 mil reais em 5 anos ou você quer ter um carro de 65 mil? São escolhas que, ó, você fez uma escolha, ficou 4, 5 anos. Você tem 30 anos, fez essa escolha aqui, com 35 anos você vai ter essas duas opções. É muito doido isso. Então, são escolhas, pessoal, são escolhas. Não tem, eu vou ficar rico com bolsa. Isso aqui é muito mais importante do que isso. É você jogar um jogo que não é difícil. Não é difícil. São decisões inteligentes para usar os juros a seu favor. Se você entende isso, entende esse jogo, que existe a hora certa de comprar um carro, ou o padrão do carro que eu vou comprar, porque aqui você poderia comprar um carro de 30, 40 mil sem problema, e aí você vai ampliando. Lembrando que eu estou falando aqui de salários não tão altos. Estamos falando aqui de alguém que ganha, sei lá, 3 mil reais, 4 mil reais. Eu estou falando aqui que tem alguém que talvez não teriam tantas condições, mas vai lá e financia o carro, porque eu quero ter o meu carro, só que você não vai ter um carro, você vai ter uma dívida. Então toma muito cuidado quando vem alguém na internet e fala, tem que comprar seu carro, tem que comprar sua casa, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, e você fica com dívidas astronômicas que não entende o jogo. Então eu trago aqui para você pensar. Não faz sentido, por exemplo, eu tomar essa decisão. Ou vai fazer para você. A escolha é sua. Nesse caso, 129 mil reais é o tamanho da sua decisão. 129 mil reais. 129 mil reais. É o tamanho de você optar por este caminho ou por este caminho. Simples assim. Certo? Então, coloque nos comentários o que você acha disso. Se você quiser mais comparativos com carro de aluguel, com consórcio, comprando um carro à vista, coloque aqui para eu saber que eu vou trazer mais conteúdos desse tipo. Eu tenho que entender se você gosta também desse tipo de conteúdo. Então, como eu falei, se inscreve no canal, compartilhe em todos os grupos para todo mundo entender o quanto que o financiamento de um carro pode travar a sua vida por 4, 5 anos. Tamo junto e até mais. Tchau, tchau!